Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Nive França. Hoje, no episódio da ABNT de A a Z, nós vamos falar sobre elementos pré-textuais. Esse é o vídeo de número 4 sobre elementos pré-textuais e o tópico de hoje é sumário. Bem, quais são as características principais de um sumário ou o que é um sumário? O sumário é o último elemento pré-textual de um trabalho, certo? E ele trata da numeração ou da enumeração dos capítulos apresentados naquele trabalho, de suas seções e outras partes que são importantes na construção do trabalho. Ele deve ser elaborado indicando os itens em ordem em que aparece nessa seção do trabalho, da composição do texto, bem como a identificação da página em que cada um desses itens aparece. Quais são os principais aspectos de um sumário? Primeiro, as seções do sumário deverão ser indicadas utilizando a tipologia das fontes utilizadas nos títulos das seções do trabalho. Ou seja, se todo o seu trabalho é em Times New Roman, essas seções apresentadas no sumário também deverão ser da mesma fonte. Os itens pré-textuais não devem constar no sumário. A folha de rosto, a folha de apresentação, a dedicatória, o resumo, todos esses elementos que são classificados como pré-textuais, eles não aparecem no sumário. O que vai aparecer no sumário são apenas os elementos textuais e pós-textuais. Sobre os elementos do sumário: alinhar os títulos das seções pela margem esquerda do número de subseção mais extenso, inclusive os elementos pós-textuais. Ou seja, como eu vou apresentar daqui a pouco no exemplo, vocês vão ver com mais detalhes os números de ordem da formação de um sumário. Eles seguem níveis, né? De tópico e subtópico. Então, os títulos de cada uma das seções devem ser alinhados de acordo com a enumeração que estiver maior. Quando eu mostrar, vai ficar melhor para entender. Seguindo, não se deve usar traço, ponto entre os números das seções e o título, apenas um espaço de caractere. Também vai ser apresentado no exemplo para ficar melhor entender. Não utilizar a palavra capítulo diante da numeração e, em obras de mais de um volume, o sumário deverá figurar completo em todos os volumes, ou seja, é uma continuação. Volume 1, volume 2, volume 3. Então, se eu estiver no volume 3 do livro, ele ainda assim tem que apresentar o sumário completo desde o primeiro volume, e isso também vale para os outros volumes. Aqui nós temos um exemplo de sumário bem simples, tá? As páginas, seguindo a ordem que é apresentada no texto. Nesse exemplo, todos os tópicos estão grafados em letra maiúscula. E como vocês podem ver, todos os títulos das seções estão alinhados de acordo com a numeração aqui que tiver o maior distanciamento em nível. Como fazer um sumário automático com o Word? Uma das ferramentas que o Word proporciona é esse sumário automático que a gente encontra aqui clicando em referências. Mas antes, vamos destacar algumas ferramentas que devemos utilizar para deixar o nosso sumário de acordo com as regras da ABNT. Primeiramente, aqui eu separei alguns tópicos principais, certo? Só para ilustrar mesmo, sem colocar o trabalho de ninguém para não expor, ok? Eu separei uma página para cada tópico que a gente pode sugerir. Aqui eu botei um exemplozinho de elementos pré-textuais que não vão aparecer no sumário, como eu já falei. Uma página deixei para o sumário e assim por diante.
Bem, primeiramente, para gerar o sumário automático no Word, nós precisamos definir estilos para os títulos ou seções do nosso trabalho. Então, para as seções principais ou primárias, a gente vai colocar o título 1. Como vocês viram, quando a gente seleciona aqui o título 1, ele vai mudar a configuração da letra que já estava no nosso trabalho. Então, nós temos que configurar manualmente qual o tipo de fonte, o tamanho, de que forma ele vai se apresentar, a cor e se estará em negrito, itálico, sublinhado e assim por diante, ok? Bem como se vai estar alinhado à direita, à esquerda, centralizado ou como exige a ABNT, certo? Então, exemplificando aqui o nome introdução, coloquei tudo em letra maiúscula. Como eu falei, entre a numeração e o título da seção não se pode inserir nenhum caractere, apenas um espaço, ok? Aqui, como subtópico ou subitem, a gente seleciona então como título 2, também configuramos de acordo com o que é solicitado, ok? Então, como adicionar o sumário? Depois de configurar os estilos de fonte e características que precisamos para igualar o sumário com o nosso texto, nós viemos na página em que queremos gerar o sumário, clicamos em Referências, Sumário. Como eu falei a vocês, a gente vai gerar um sumário automático, de acordo com os títulos e estilos de fontes que a gente já colocou no nosso corpo do texto. Mas se quiséssemos gerar um manual e fazer manualmente, também é possível no Word, certo? O sumário automático, ele é opcional. Vamos aqui então aplicar o sumário automático 1. Ele vai incluir todo o texto, né, que a gente já formatou. Porém, a gente vai ter que fazer algumas alterações manuais para deixar de acordo com o que é solicitado pela ABNT. O nome sumário tem que corresponder à fonte que está no texto, no seu texto, pode ser Times New Roman ou Arial. O tamanho, a cor, estar em negrito e com todas as letras maiúsculas e bem como centralizado, certo? Aqui, se vocês perceberem, no exemplo que eu apresentei anteriormente, bem como dentre os principais aspectos, diz que os títulos das seções devem estar todos alinhados, independente dos níveis que eles correspondem, ok? Então, o que eu vou precisar fazer? Primeiro, alinhar as subseções com as seções e depois alinhar os títulos dessas seções. Então, manualmente, eu vou inserir aqui espaço de caractere apenas no sumário, não precisa ser aplicado lá no texto, tá? No texto ele fica normal, não vai modificar. E aqui a gente vai deixar todos os títulos de seções alinhados, como pede a ABNT, para a apresentação do nosso trabalho. Caso, como eu apontei, o sumário ele é o último elemento pré-textual e é indicado também que ele seja o último elemento a ser desenvolvido. Por quê? Para evitar alterações sucessivas ou que você esqueça de atualizar o sumário antes da entrega do trabalho. Como assim? Pois bem, desses tópicos que eu já pré-estabeleci, eles ficaram nessas páginas aqui correspondentes, que foram geradas automaticamente. Mas, se eu inserir uma página em branco aqui, supondo que a introdução ocupou 2 páginas completas, então, esse início do meu desenvolvimento, o tópico 1, ele vai mudar de página. Então, eu preciso atualizar o sumário. Como eu vou atualizar o sumário? É bem simples, certo?
Eu venho aqui, clico na seção atualizar sumário e ele vai me dar duas opções. A primeira, atualizar apenas os números de página, que é o que eu quero atualmente, ou atualizar o índice inteiro. Se nós clicarmos em atualizar o índice inteiro, as modificações manuais que fizemos aqui para ele ficar de acordo com a ABNT serão apagadas, certo? E em atualizar apenas os números de página, vai fazer o que eu, no momento, estou precisando. Caso vocês queiram atualizar o índice inteiro, pois a mudança que vocês fizeram no corpo do seu texto seja muito grande, por exemplo, a modificação de um título, a retirada de algum tópico ou subtópico, ou a junção de tópicos, não tem problema, vocês podem atualizar o índice inteiro e em seguida refazer as modificações manuais, não tem problema. Então, por isso que é indicado que o sumário ele seja gerado por último, porque essas mudanças já vão ser agregadas e você só vai fazer uma modificação para em seguida fazer uma revisão geral e checar se tudo está correspondendo, certo? Então aqui no momento eu vou aplicar atualizar apenas os números de página, e os números de páginas, como vocês viram, foram atualizados, foram modificados para a configuração que eles estão atualmente. Como eu falei lá no início, os elementos pós-textuais, eles aparecem, certo? No sumário, mas eles não são apresentados com o número de ordem. Como assim? Eu vou adicionar aqui. Essa aqui é a página de referências. Como vocês podem ver, ela já está aqui marcado com o título. Porém, está o título 2, eu vou colocar título 1. Vou configurar de acordo com a letra que eu estou usando no meu texto, certo? E colocar em negrito. Pois bem, se vocês repararem aqui, eu não coloquei um número para esta seção. Por quê? Porque ele é uma seção pós-textual. Então, para ela entrar lá no sumário, eu vou precisar atualizar todo o sumário. Então, vou atualizar o índice inteiro. Ok. Então, vocês repararam que as modificações manuais que eu fiz sumiram e que as referências apareceram aqui, mas sem a numeração no início. Então, eu terei que refazer as modificações manuais que eu já tinha feito, pois eu atualizei todo o índice. E sobre as referências, ela também deve acompanhar, ela também deve acompanhar essa ordem, essa estrutura de alinhamento com os demais tópicos. Ok? Espero que todos tenham entendido. Bem, só reforçando alguns pontos que eu citei, certo? Primeiro, é interessante pontuar que o sumário é um item obrigatório, mas fazê-lo de forma automática, como eu apresentei para vocês, é opcional. Se vocês se sentirem mais confortáveis em fazer manualmente, estão livres para isso. Segundo, é indispensável o uso de estilos de fontes. Por quê? Porque é com ela que vocês vão gerar o seu sumário automático. Terceiro ponto, é necessário estabelecer tópicos ou títulos que serão desenvolvidos. Ou seja, vocês vão precisar marcar ali o título ou tópico de cada seção, certo? Bem estabelecido, se é aquele ali mesmo que você quer, para poder gerar o sumário automático. E se você for fazer ele também manual, é necessário que vocês tenham em mente qual é a divisão que vocês querem estabelecer para o seu trabalho. Quarto ponto, é importante ter em mente que elementos pós-textuais não são numerados. Eles não recebem aquele número de ordem. Eles são apenas paginados, ok? E por último, é válido ressaltar que sempre que ocorrer alguma alteração no corpo do seu trabalho, o campo de sumário ele deve ser atualizado. É isso, gente. Aqui estão as referências que foram utilizadas para a elaboração desse vídeo, certo? Bem, por hoje é isso. Eu espero que vocês já sigam o PET nas redes sociais e estejam acompanhando o nosso canal Parafraseando
no Castbox e no Spotify. Espero que tenham gostado, aprendido bastante e mais vídeos interessantes vêm por aí. Até a próxima!